O filme acompanha a Eva, mãe de Kevin, enquanto reflete sobre sua relação conturbada com o filho, que comete um massacre escolar. A narrativa não linear mostra como pensamentos distorcidos, comportamentos evitativos e dinâmicas familiares disfuncionais moldaram a trajetória de Kevin. A TCC, que estuda a conexão entre pensamentos, emoções e ações, ajuda a entender como a culpa paralisante de Eva a impede de buscar ajuda, e também como os pensamentos cognitivos de Kevin, as crenças profundas sobre si e o mundo, o levam à violência. E o papel do pai, Franklin, que na negação dos problemas, a gente consegue perceber como é a atitude dele. Conceitos-chave da TCC aplicados ao filme. Quando a gente para ver, esquemas cognitivos, eles são crenças profundas, formadas na infância, que influenciam como interpretamos o mundo. No caso, a visão do mundo que nós carregamos. E um exemplo disso no filme é quando Kevin, desenvolve o esquema "sou rejeitado", por sentir, que Eva, a mãe, não o ama. E um exemplo disso é a cena em que ela o balança agressivamente, no bebê conforto. Então, isso, desde pequena, já moldou nele essa crença da rejeição. Distorções cognitivas. Padrões de pensamentos racionais que intensificam o sofrimento. Um exemplo disso é a personalização da Eva, que a culpa é toda minha pelo que Kevin fez. Ela se culpa das atitudes do filho. Já a racionalização de Kevin, ele já pega, a distorção de que matei porque o mundo é chato e ninguém me entende. E o Franklin, o pai, a minimização, que Kevin só é um garoto travesso. Será mesmo que é só um garoto travesso? Reforço comportamental. Comportamentos, eles são mantidos por recompensas ou punições. Um exemplo disso, claro, é Kevin quando ele destrói o quarto de Eva e recebe a atenção, mesmo que negativa, mas essa atenção reforça, a sua agressividade. Então ele já vê como um estímulo que está lá reforçando aquilo que ele quer. Logo ele subentende que se eu destruir o quarto, minha mãe me deu atenção. Então, mesmo que ela esteja brava, mas eu recebi um pouquinho de atenção. Então eu posso fazer isso várias e várias e várias vezes. Fundamentos da TCC aplicados ao filme. A TCC ela enfatiza os esquemas cognitivos, distorções cognitivas, ciclos comportamentais e regulação emocional. Quando nós paramos para entender os esquemas cognitivos, eles englobam crenças profundas que moldam a percepção de si e do mundo. Já as distorções cognitivas são padrões de pensamentos irracionais. Exemplo, a personalização, catastrofização muito grande. E o outro é os ciclos comportamentais, as ações reforçadas por recompensas ou punições. E por último, regulação emocional, que são as estratégias disfuncionais ou não para lidar com as emoções intensas. Análise dos personagens. Quando nós paramos para analisar, a Eva, a gente percebe as distorções e as crenças nucleares dela, em que ilustram um ciclo de auto-perpetuante de culpa e ruminação. Ela alimenta, todo esse ciclo com as distorções cognitivas típicas de quadros depressivos e traumáticos. A catastrofização de que meu filho é um monstro e isso é irreversível, a gente já percebe que reflete não apenas uma interpretação inflexível dos eventos, mas também uma crença nuclear de desesperança. Nada pode mudar. Então, já é uma crença de desesperança. Essa distorção, ela já opera como um viés confirmatório, em que Eva, seleciona apenas evidências que validam sua culpa. E percebe-se, que ela ignora os fatores contextuais. Um exemplo disso são influências sociais, neurodesenvolvimento do filho, esses fatores. Já a generalização excessiva, em que falhei como mãe em tudo, revela uma crença de
ineficiarizada, que, né, é comum em traumas complexos. A TCC entende que tais generalizações surgem de esquemas disfuncionais de autoculpabilização, frequentemente, né, associados à tríade cognitiva. Então, a gente percebe que a Eva, ela perpetua um viés de responsabilidade pessoal. Já os comportamentos disfuncionais, em que a armadilha da evitação e da autopunição. A gente percebe a evitação social. Ela se isola, né, após o massacre. E isso funciona como um mecanismo de segurança ilusório, que ao invés de evitar, né, as interações, era como se isso tudo fosse resolver. Mas nem tudo funciona dessa forma. E esse comportamento ele é mantido por viés de confirmação. Ninguém me entenderia ou impede a reestruturação cognitiva através de experiências corretivas. Um exemplo, né? Receber empatia. Já a autopunição, a casa vermelha, né? Como símbolo de culpa e humilhação, a gente percebe a parte que reflete um padrão de autossabotagem comum em casos, né, de trauma moral. E a cor vermelha, simbolicamente associada à culpa, ela atua como um estímulo condicionado que acaba, né, alimentando a ruminação. E esse comportamento ela opera de uma forma falácia reparatória. E se torna um ciclo em que a TCC identifica, né, como algo negativo que está reforçando, que é um alívio temporário da culpa, mas que mantém ainda a autopunição e acaba, né, continuando esse sofrimento. E a ruminação de Eva, a gente percebe que cumpre uma função paradoxal, enquanto ela acredita que revisitar o trauma a ajudará a encontrar respostas, mas que na realidade só vai estar reforçando a impotência. E isso acaba virando um ciclo em que ela se sabota e não sai do mesmo lugar. E reviver, né, todo esse trauma, tudo, nem sempre ajuda. Muitas pessoas acabam, né, conseguindo lidar, mas isso não é generalizado a todos. Todos vão lidar dessa maneira. E da mesma forma com Eva. Eva, ela já estava ruminando essa situação. Então, logo, isso não funcionou com ela. Quando nós paramos para ver, né, o comportamento do Kevin, ele já entra numa análise cognitiva de esquemas centrais e distorções. Ele é sustentado por esquemas antissociais, que são profundamente enraizados. E a desconfiança de que ninguém me ama, então preciso controlar os outros, a gente percebe que reflete um esquema do abandono, uma instabilidade comum que o indivíduo, né, estabiliza as crenças dele, os relacionamentos, tudo, e acaba se tornando um esquema de um viés hostil. E Kevin, ele interpreta, né, essas interações sociais como ameaças, justificando a manipulação como autoproteção. E já a parte, né, que ele enche o peito e fala que já a grandiosidade dele, né, que sou mais inteligente que todos, posso fazer o que quiser, atua como um mecanismo, né, compensatório para mascarar a fragilidade narcisista dele. E sim, ele tem padrões narcisistas. E essa crença nuclear dele de superioridade ilusória que protege ele, né, da vulnerabilidade. Isso é típico. Quanto mais vulnerável você se enxerga, mais você vai tentar, né, pregar para os outros o quão grande você é. Comportamentos reforçados. Funções e manutenção. A manipulação age como o filho perfeito com o pai, né? É um comportamento operante mantido por reforço negativo, que, ao evitar consequências, Kevin reforça a crença de que o controle e dissimulação, né, são necessários para sobreviver. E esse padrão ele é amplificado, né, por uma falta de congruência emocional, que a discrepância, né, entre seu eu social, que é uma fachada perfeita, e o seu eu autêntico, que é a raiva e desprezo, que impede o desenvolvimento de empatia. E a violência como comunicação, que é o exemplo da cena do banheiro entupido, né, ele opera sobre um modelo de demanda por atenção paradoxal, que ao usar, né, a agressão para engajar Eva,
Kevin reforça um ciclo de intermitência afetiva. Mesmo que a atenção sejam comportamentos extremos, esse padrão é tipo de um transtorno de conduta. E a ausência de arrependimento genuíno é o que mais sustenta, né, os traços do psicopata. Quando a gente para analisar já o Franklin, né, a negação como um mecanismo de defesa, uma análise resumida pela TCC, a gente verifica as distorções cognitivas e os esquemas disfuncionais, que são pensamentos dicotômicos, que divide a realidade em extremos, né? A Eva está exagerando e o Kevin é um anjo. E essa polarização mantém a ilusão de controle e minimiza a dissonância entre suas crenças. E é uma realidade caótica. E a negação da realidade, né? Por exemplo, a ignorar a cegueira de Célia, que funciona como uma proteção emocional contra a culpa ou falha percebida, sustentada por um viés de confirmação, que seleciona apenas as informações que validam sua visão idealizada. E não para por aí, tem um impacto comportamental também, né? E a dinâmica da família, que tem a passividade, que muitas das vezes é algo muito negativo, que ao invés dele ajudar, né, a evitar os confrontos, ele acabava tirando a autoridade da Eva, e isso colocava ela como uma inimiga. E, por exemplo, a sua naturalidade de invalidar as tentativas da Eva por limite, e acabava alimentando um ciclo de desrespeito em Kevin. E já vinha a validação indireta de Kevin também, que a omissão de Franklin é interpretada por Kevin como uma permissividade tácita. Por quê? Ele via, né, o pai sempre defendendo ele, todas as vezes. Então, por quê? Pra quê? Então, o pai do Kevin, ele construiu boa parte desse comportamento dentro do filho, pela sua omissão, por sempre ficar omisso, e quando ele, né, surgia, ele tirava a autoridade. E nisso eu já puxo o gancho também para falar sobre as dinâmicas familiares, que uma falta de comunicação estrondosa. Eva e o Franklin, né, não discutem medos ou divergências. Eles criam um ambiente de segredos, escondendo as coisas. E já puxa um reforço negativo, em que Kevin, né, ele quebra os móveis da Eva, ela grita com ele e ele se sente visto. Então, esse seria um reforço negativo. E depois, né, Franklin presenteia Kevin com um arco e flecha novo após ele ter destruído o antigo. Então, isso já é uma recompensa